Amém? Vamos à palavra de Deus. Você pode fechar os seus olhos aí por um momento onde você está? Feche os seus olhos aí. Pai, obrigado, Senhor, por cada vida que está neste momento conosco, por cada um, Senhor, que está neste momento celebrando e adorando ao Senhor em uma igreja, em unidade, Pai, mesmo que distante. Pai, a igreja somos nós, a igreja não é prédio, a igreja não é estrutura. Por isso, Senhor, que o Senhor fale conosco essa noite, que o Senhor nos visite essa noite com a Tua presença, Pai, que sejamos alcançados de uma forma poderosa, que a Tua voz ecoe sobre nós essa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Última vez que eu vou dizer isso para você. Se você conhece alguém que precisa de Jesus, que precisa ouvir uma palavra sobre salvação, sobre vida com Deus, você manda esse link para ela agora, que eu vou entrar na palavra, tá? Manda rapidão aí, 30 segundos só para eu tomar água aqui. Eu vou falar sobre identidade, sobre paternidade. Manda aí. Pronto? Mandou? Vamos à palavra então? Para você que está chegando hoje, seu primeiro dia aqui, nós estamos há 2 cultos atrás, falando um pouquinho sobre identidade, sobre uma nova identidade em Cristo. Nós falamos que todo ser humano, quando ele nasce debaixo de uma sentença, debaixo de uma identidade, que é a identidade gerada e deixada por Adão. Não vou entrar nesse assunto, senão nós vamos perder muito tempo. Você vai lá na nossa página no Facebook ou no YouTube e procura lá os vídeos, estão lá, são 2 vídeos apenas das ministrações para você acompanhar lá e entender tudo que eu vou continuar pregando para você hoje. Mas o que você precisa entender é que todo ser humano nascido, ele nasce debaixo de uma identidade, debaixo de uma herança, que é a herança deixada por Adão. Adão é o primeiro homem, ele é o primeiro representante de toda a humanidade. Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo vai dizer que por causa de Adão, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então, todo ser humano, depois da queda de Adão, ele nasce debaixo de uma sentença. Ele é pecador, independente das práticas que ele faça. Então, se ele é bom, se ele não rouba, se ele não fuma, se ele não vê pornografia, independente disso, se ele é filho de Adão, ele é pecador. A natureza, a essência, o DNA dele é um DNA de pecador. Não pela prática, mas pela herança de Adão, ok? Vai lá, volta nos vídeos aí que você vai entender melhor um pouco sobre isso. E aí nós falamos que é possível romper com essa herança, é possível eu sair do jugo de Adão, é possível eu sair do peso de Adão e viver uma nova vida. Como? Recebendo e tendo a nova identidade em Cristo. Eu quero que você abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia comigo aí. Em 2 Coríntios. Capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A palavra diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo é uma nova criação. A vida velha se acabou, eis que tudo se fez novo. Logo, aquele que está em Cristo é nova criação. A vida antiga ou as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Do que ele está dizendo? Ele está dizendo desse contexto. Uma vez que a pessoa ela recebe e adquire uma nova identidade em Cristo, ele deixa para trás a herança de Adão, a herança pecaminosa, e começa a viver uma nova realidade não baseada em Adão, mas uma nova realidade baseada em Cristo, amém? Aí a pergunta que fica é, como receber essa nova identidade? Eu quero ser uma nova pessoa, eu quero sair do jugo de Adão, eu quero sair debaixo de maldição, como que eu faço? O texto ele diz,
Para eu sair do jugo de Adão, para eu sair e romper com a identidade de Adão, eu preciso ter uma nova identidade em Cristo. Como que eu tenho uma nova identidade em Cristo? Repita comigo, você não pode dizer para quem está do seu lado, mas você pode repetir. Repita comigo, diga comigo, fazendo uma aliança com Cristo. Qualquer dia desse, nós vamos falar sobre aliança aqui, uma mensagem muito forte para você, sobre aliança, para você entender algo poderoso em Deus sobre aliança, mas outro dia a gente fala sobre isso. Diga comigo de novo, fazendo uma aliança com Cristo. Só tem um jeito de você romper com Adão. Preste atenção nisso aqui. Adão, ele não morre. A natureza pecaminosa, ela não morre. Uma vez que você nasceu com o DNA de Adão, e ele não vai morrer, ele precisa ser substituído. Diga comigo, substituição. Não te ouvi, diga comigo, substituição. Então, não tem como você tentar tirar Adão de você. Adão, ele não sai, Adão é substituído. Você precisa substituir Adão por Cristo. Você precisa romper com a identidade de Adão e viver uma nova identidade em Cristo. Como? Fazendo uma aliança com Ele. Agora, vamos para a palavra de Deus, Romanos capítulo 5. Eu queria que você abrisse esse texto agora, porque eu preciso que você marque ele na sua Bíblia aí. Se eu pedir muitas vezes, você não pegou sua Bíblia ainda, pega a sua Bíblia aí que você vai precisar dela. Eu queria que você marcasse esse texto na sua Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 14. Romanos capítulo 5, versículo 14. Nós vamos ler bastante versículo aqui. Diz assim o texto. Romanos 5, 14. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, a qual era o tipo daquele que haveria de vir. Para aqui um pouquinho. Olha o que ele diz. A morte, a condenação, reinou sobre toda a humanidade. Aí ele ele abre um parênteses, ele diz assim, ó, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado. Por quê? Porque lembra que eu disse para você que a condenação não está no ato, está na herança. Então, se Adão pecou e deixou para a humanidade uma herança de pecado, então não é a prática que me faz pecador, é a minha raiz. Lembra que nós falamos quinta-feira? Então o problema não está no fruto, o problema está na raiz. A raiz é pecaminosa, a minha natureza é a natureza de Adão. Adão pecou, e por Adão ter pecado, eu nasci pecador. Não cometi pecado, não fiz o que era errado, mas eu nasci debaixo da sentença do pecado. Então ele diz, ó, a condenação reinou, a morte reinou sobre todos, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado. Por quê? Por causa de Adão. Aí ele continua, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois, se muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, isto é, Jesus Cristo, transbordou para muito. Olha o que ele está dizendo. Se Adão, por ter cometido pecado, desgraçou com a vida de todo mundo, tornou todo mundo pecador, então agora a restauração virá também da mesma forma. Quantos pecaram no jardim? Quantos? Adão pecou, e porque ele pecou, todos pecaram. Aí o texto está dizendo, olha, agora a restauração virá da mesma forma. Virá por quantas pessoas? Quantas pessoas? Continuando o texto. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação.
Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, este é Jesus Cristo. Olha o que ele está dizendo: se Adão subjugou a gente, a escravidão do pecado, a escravização do diabo, então agora ele está dizendo, mas aqueles que têm uma nova identidade em Cristo, eles não serão mais escravos, eles reinarão em vida por causa dessa nova identidade. Eu posso dizer, ouvir um amém? 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 Continuando, segura aí, não morre não, que você está lendo Bíblia. Você vai ter uma overdose aí, mas não tem problema não. Continuando. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Pastor, o senhor leu, falou, não entendi nada. Presta atenção. Lembra que eu estou tentando te explicar sobre raiz e fruto. Preste atenção, olha que coisa interessante. Se você prestou atenção no texto, ele deixa muito claro que a maldição, quem trouxe foi um só homem. Qual foi? Qual foi? Não te ouvi. Qual foi? Adão. Olha só. E ele também deixa bem claro que a restauração, que a justificação foi feita por um só homem. Quem foi? Quem foi? Jesus. Por quê? Porque Adão e Jesus é uma raiz para toda a humanidade. Se eu nasci, eu sou automaticamente filho de Adão. Eu tenho uma herança de Adão, eu tenho uma identidade de Adão. Agora, uma vez que eu conheço a verdade, uma vez que eu conheço a palavra de Deus, eu tenho a opção e a oportunidade de ter uma nova vida. Como? Rompendo com Adão e fazendo uma nova aliança em Cristo, para ter uma nova raiz. Uma nova raiz vão gerar novos. Então preste atenção nisso aqui. Eu sei que é um pouco complexo, mas você precisa entender isso aqui. Então, uma vez que eu decido fazer uma nova aliança com Cristo, você que entregou sua vida para Jesus e não sabe por que você fez isso, estou te explicando. Uma vez que eu faço uma nova aliança com Cristo, eu rejeito a condenação de Adão, eu rejeito a morte de Adão, eu rejeito o pecado de Adão e começo a viver uma vida de reino, de autoridade e de herança, não que eu conquistei, mas que Cristo conquistou, e por eu ter uma aliança com Ele, isso recai sobre mim. Amém? Então diga assim comigo: a partir do momento que eu faço uma aliança com Cristo, Adão morreu. Vira para essa pessoa que está do seu lado, pergunta para ela aí: tem Adão ou Cristo aí? Quem está aí, irmão? Quem está aí? Hã? Qual o sinal? Como que eu faço para saber se eu tenho uma aliança com Jesus ou não? Você é de Jesus, irmão? Você é de Jesus? Você é de Jesus, irmão? Você é de Jesus? Por que você é de Jesus? Qual é o sinal? Eu sou de Jesus porque, olha o meu cabelo de crente. Isso não é sinal. Não, eu sou de Jesus aqui, ó, estou com roupa social, ó, aleluias, nebiassúrias. Isso não é sinal. Quer ver um sinal? Vamos para a Bíblia? Marcos 16. Marcos 16. Diz assim um texto:
Quem crer e for batizado será... Você sabe o texto, irmão? Quem crer e for batizado será... Agora, Mateus 26, capítulo 26, versículo 26 ao 28. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Preste atenção nisso aqui. Quer saber se você tem uma aliança com Jesus? Quer saber se você é de Deus? Duas perguntinhas você tem que fazer para você. Você é batizado? Você toma ceia? Se você disser não para qualquer uma dessas perguntas, você está sem aliança. Não, pastor, Jesus mora no meu coração. Jesus mora no seu coração com essas duas perguntas sendo sim. Você é batizado e você toma ceia? Hã? Tem um monte de gente que diz assim: eu sou de Jesus, mas o cara nunca aceitou Jesus, o cara nunca batizou e nunca tomou ceia na vida. Você não tem aliança, você tem admiração. Você não é de Jesus. Dá um glória aí que eu quero ver. Irmão, não adianta, não existe novo nascimento, não existe aliança sem que haja essas duas coisas, batismo e ceia. Se você não é batizado, se você não toma ceia, não há aliança. Você só é um admirador de Jesus, você é um admirador de pastor, você é um admirador de igreja, você é um admirador de religião, mas você não é de Jesus. Porque o primeiro passo para ser de Jesus é se batizar. Por quê? Qual é o símbolo do batismo? Vem cá, Max, corre aqui. Deixa eu desenhar para você. Qual é o símbolo do batismo? Qual é o símbolo de batismo? Vem, Júnior. Dá tchau pro pessoal lá, ó. Vem aqui, irmão, fica aqui. Isso, fica atrás dele aqui. Você vai batizar ele. Olha o pezinho. Qual é o símbolo do batismo? Isso aqui, ó. Esse aqui é Adão. Esse é você, sem Jesus. Esse aqui é você, condenado, pecador desgraçado, filho do diabo. Esse aqui é você. Esse aqui é a graça. Ele vai te dar uma oportunidade. Você reconheceu que você é filho de Adão. Agora ele vai ajudar você. Batiza ele agora. Vai, irmão. Vai. Curva ele, menino. Segura. Segura. Ó. Adão caiu. Adão morreu. A graça matou ele. Agora, esse aqui é alguém novo. Quem é esse aqui? Alguém que tem uma aliança com Cristo. Percebeu? Vai lá, de novo, para você entender. Adão chegou, a graça pegou ele, matou Adão, nasceu alguém que tem uma nova identidade em Cristo. Pastor, tem na Bíblia? Tem. Obrigado, meninos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A parte que interessa é essa agora. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. O que Paulo está dizendo? Não sou eu aqui é a natureza de Adão, já não é a minha natureza quem vive, eu morri, agora eu vivo em Cristo. A vida que eu vivo não é com base nos meus atos pecaminosos, a vida que eu vivo não é com base na herança de Adão, a vida que eu vivo é baseada na vida de Cristo. Eu sou o que Ele garantiu para mim, não o que Adão deixou para mim. Amém? Por que você precisa entender isso, irmão?
Porque tem um monte de gente dentro da igreja, o cara não é batizado, o cara não toma ceia e ele está achando que ele vai para o céu. Ele é simpatizante da fé, mas não tem aliança. Sem aliança não tem casamento. Jesus vai vir buscar a noiva, não é a amante. Quem não tem aliança é amante, irmão. Você não é amante, você é noiva. Então, se não há aliança, se não há compromisso, não há ligação, não há identidade. Então, você que está me ouvindo aí, ó, que você nunca tomou uma atitude por Jesus, você vai tomar hoje. Em nome de Jesus. Amém? Amém, meninos? Vocês estão aqui? Então entenda a importância do batismo. E outra coisa também. Eu vou falar para as minhas ovelhas. Você que é a ovelha dos outros aí, ó. Não é para você não, eu vou falar para as minhas ovelhas. É por isso que você não pode ficar sem cear. Ah, pastor, não vou cear hoje porque eu não estou bem. Quebra a aliança, besta, quebra. É, pastor, não vou cear esse mês porque eu estou em pecado. Irmão, cadê a sua aliança? Todas as vezes que você deixa de cear, você está rompendo com a sua aliança, você está quebrando sua aliança. Para com isso. Aliança com Deus é coisa séria. Nova identidade é coisa séria. E só há uma forma de você se garantir nessa aliança: batismo e ceia. Já é batizado? Glória a Deus. Está tomando ceia? Não pare. Amém? Esse mês não, mês que vem agora vai ser difícil para nós cear. Mas nós vamos cear, irmão. Não sei como, mas nós vamos. Por quê? Porque ceia não é um pedaço de pão, velho, e nem um suco ralo. Não, ceia é aliança. Amém? Você tem aliança com Deus, irmão? Ou você é só um simpatizante da fé? Você está aí na igreja há 30 anos. Ai, pastor, eu não estou pronto para batizar ainda, não. Irmão, o dia que você estiver pronto para batizar, você me avisa. Porque aí você vai me batizar. Porque você é o cara, velho. Batismo não é preparação, batismo é arrependimento. Arrependimento do quê, pastor? Eu não faço nada de errado. Arrependimento de Adão. Mata esse Adão que está dentro de você. Amém? Amém? Eu precisava dar essa introdução para você entender. Não estou pregando ainda, vou começar a pregar agora. Precisava fazer essa introdução para você entender. Você está entendendo? Está entendendo? Está conseguindo entender? Está fácil para entender ou está muito difícil, gente? Então preste atenção. Se vocês não estiverem entendendo, vocês falam aí. Principalmente vocês aqui. Então preste atenção. Eu quero viver uma nova vida em Deus. Você quer? Quer viver pela sua nova identidade? Ontem nós falamos isso na nossa quarentena aqui, da nossa live. Nós falamos sobre identidade. Eu quero viver uma nova vida. E para viver uma nova vida, eu preciso ter uma nova identidade. Como que eu tenho uma nova identidade? Batizando e ceando e fazendo parte do corpo de Cristo. Agora, o que essa identidade garante para mim? Como me perguntaram ontem na live. O que essa identidade garante? O que essa identidade me dá direito? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Quem tem uma nova identidade aí? Você é de Jesus? O que essa identidade garante para você? Tá, eu vou aceitar Jesus, eu vou batizar, eu vou cear, mas para quê? Primeira coisa que essa identidade garante para você, diga comigo: paternidade. Obrigado, irmão. Você é de Deus, hein? Diga comigo: paternidade. É aqui que eu começo a minha pregação de hoje. O que a minha nova identidade em Cristo me garante? Primeira coisa que ela me garante: paternidade. Preste atenção nisso aqui. Enquanto eu sou descendente de Adão, enquanto a minha identidade é a identidade de Adão, eu não sou filho de Deus, eu sou criatura de Deus. Não, pastor, mas todo mundo é filho de Deus. Não. Não, pastor, Deus é pai de todos. Vai ler sua Bíblia. Está precisando ler Bíblia. Adão é o pai da humanidade. Adão é o pai da humanidade.
Deus é o Criador. Vai ler sua Bíblia, Gênesis 1, 3. Gênesis 1, 1 e Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos. Ele criou. Ele é o Criador da humanidade. Adão é o papai, porque foi ele que gerou, não tem? Quer que eu desenhe para você como é que funciona? Não, né? Você sabe, né? Então Adão é o pai da humanidade. Então todo ser humano nascido, ele é criação de Deus, porém ele é filho de Adão. Mas uma vez que Adão morre para mim, e eu tenho uma nova identidade em Cristo, quem é o pai de Jesus? José. Não. Quem é o pai de Jesus? Quem é o pai de Jesus? Então se eu tenho uma aliança com Jesus, quem é meu pai? É difícil, mas não é muito difícil. Então você que está aí pregando para todo mundo que Deus é pai de todo mundo, seu mentiroso. João 1,12. Mas a todos a quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Filho de Deus não nasce, filho de Deus se torna. Você nasce filho de Adão e se torna filho de Deus, porque é uma decisão sua. Você não é obrigado a ser filho de Deus. Mas espera aí que eu fui lá para frente, preciso voltar aqui, espera aí. Pastor, mas o diabo não é pai de ninguém, não? Não estou falando que você é filho do diabo. Falei que você é filho de Adão. Agora olha esse texto aqui, Efésios 2. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2 diz assim: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo, preste atenção nisso aqui, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração daqueles que vivem na desobediência. O que Adão fez com Deus? O que Adão fez com Deus? Quem influenciou? Quem influenciou? O diabo. Olha o que a Bíblia está dizendo. O diabo influenciou Adão a desobedecer a Deus. Agora, todos aqueles que são filhos de Adão são influenciados pelo diabo até ter uma nova identidade em Cristo. Você não é filho do diabo, não. Você é filho de Adão, mas o diabo tem governo na sua vida. Porque quem enganou seu pai foi quem? Se é filho dele, então ele vai pegar você também. Preste atenção nisso aqui, irmão. Pastor, ora por mim para o diabo sair da minha vida. O diabo não sai enquanto você for filho de Adão. Pastor, ora na minha casa que eu estou vendo espírito. Claro, seu pai está lá, seu tutor está lá também. Não tem como tirar o diabo da sua vida enquanto Adão não sair de você. Para com essa ideologia, com essa mensagem que o povo prega. Não, só orar que Deus resolve. Isso é mentira. O diabo só vai sair da sua vida quando Cristo entrar nela de verdade, por meio de uma aliança. Amém? Você está entendendo? Então preste atenção nisso aqui. O que a minha nova identidade me garante? Primeira coisa, paternidade. Eu sou filho de Deus. Fala um amém, trem. Eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, o diabo não me pega mais. Eu estou protegido por ele. Ei, você que está com medo do diabo aí, você só está com medo do diabo porque você não entendeu quem é seu pai. Ou você nem sabe quem é. Chupa essa, que é de graça. O que a Bíblia diz? Resista ao diabo e ele está dizendo para todo mundo? Não. Vai você que é filho de Adão resistir ao diabo para ver se ele não te pega. Ele te dá uns 3 tapas na sua cara. O diabo só foge daquele que é maior do que ele. O diabo não vai fugir de você enquanto você não estiver com alguém que é maior que ele. Não foi isso que João disse? Maior é aquele que está em? Senhor, tem um espírito ruim aqui. Maior é aquele que está em nós. Agora, quem está em você?
Depende, se tiver aliança, Jesus está aí. Se não tiver, nego. Pode ser qualquer outro, mas menos Jesus. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Se eu tenho uma aliança com Jesus, se eu tenho uma nova identidade em Cristo, eu sou filho de Deus, eu sou guardado em Deus, eu sou provido em Deus, o diabo não tem mais controle sobre a minha vida. É por isso que quando você entende isso, pastor, por que isso é importante? Porque quando você entende identidade e entende paternidade, o diabo vem tentar te afrontar, você tem resposta. O diabo vem todo endiabado, eu vou te matar, eu estou com raiva de você. Você fala assim, você vai tentar, mas eu confio em Deus, eu sou filho de Deus, me mata para você ver. Miséria dos infernos. Lembra de Jó? O diabo falou assim, ó, eu vou regaçar com tudo, hein, ó, eu vou regaçar. Deus falou, pois regace, mas toca nele para você ver. Jó perdeu tudo que ele tinha, mas ele não perdeu quem ele era. Ele começou e terminou sendo protegido por Deus. Ei, quem é seu pai, irmão? Você é órfão? Quem é seu pai? Seu pai é seu pastor? Tadinho de você, foge enquanto dá tempo. Seu pai é a sua igreja? Corre. Teu pai é a tua religião? Corre, porque qualquer um desses o diabo pega e regaça. Mas se o teu pai é aquele que fez os céus e a terra, não tenha medo do diabo, porque ele se levanta, mas ele vai cair, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está. Se Deus é por nós, percebeu? Então por que eu preciso entender a identidade, irmão? Porque sem uma nova identidade em Cristo, eu não tenho pai. Já viu? Um parênteses aqui. Nada contra. Não tem aqueles negócios que a gente faz, né? De 7 coisas, né? 7 outra coisa. Não tem? Aí o povo vai tudo lá, né? Oh, Deus vai fazer. Você viu o que Deus faz? Aí na próxima semana o cara está lá de novo com o mesmo problema? Já percebeu isso ou não? O cara faz tudo que ele tem para fazer, terminou o propósito, né, do negócio, que você sabe o nome, que eu não posso falar, da campanha da vacinação, entende? O cara faz, depois que acabou a vacinação, ele vai de novo. Por quê? Porque o diabo saiu, mas se não tem paternidade, o diabo volta. Não foi isso que Jesus falou? Quando o espírito imundo sai de um corpo, o que ele faz? Ele vai rodear, vai tirar férias, vai no Caribe, passa ali em Fernando de Noronha, e depois ele volta, para ver a casa que ele saiu. E a Bíblia diz, que vendo ele, a casa bonita, porém vazia, ele volta para lá e traz consigo quantos? 7, preste atenção. Por que ele voltou? Preste atenção nisso aqui, irmão, pelo amor de Deus, preste atenção. Jesus, ele diz assim, ó, voltando ele, vendo a casa ornamentada, limpa, organizada. Tem gente que fala que diabo não gosta de casa limpa. Mentira. Olha o texto. A casa está bonitinha, está organizada, ornamentadinha, cheirosinha, passou um veja. O Espírito olhou e falou, é essa que eu quero. E ele chama quantos? Por quê? Porque não é a limpeza da casa que impede o diabo de entrar, é a ocupação. Se não tem dono, é dele. Você se preocupa demais em se limpar e se preocupa de menos em ter identidade. Você é só um religioso. Cuidado. Limpeza não tira diabo. O que tira diabo é a presença de Deus. Se não tem aliança com Deus, pode caçar que você vai achar ele aí. Pode caçar que ele está aí dentro. Porque enquanto Deus não habita, o diabo não larga. Está entendendo? Porque você precisa entender sobre identidade. Amém? Pastor do céu, tira esse demônio de mim. Aí lembra que eu falei semana passada? Que libertação não é expulsar o demônio?
E deu um auê, menino. E não é mesmo não. Por quê? Porque se libertação, o que é libertação? Desprender, tirar da algema, tirar para fora, expulsar, libertou, está livre. Se libertação é expulsar demônio, por que o trem volta? É porque deu lugar. Não, é porque a casa ainda é dele, porque você só volta para o lugar que é seu. Acabar o culto aqui, você vai para onde? Vai nada. Você vai para onde? Toda vez que eu saio de casa, eu posso ir para onde eu for, mas se não tiver para onde eu ir, eu vou para? Se o diabo voltou para você, irmão, é porque você ainda é casa dele. Pastor, Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós, pecadores. É assim que funciona, irmão. Por isso você fica perturbado, porque você não entende identidade, você não entende paternidade. Hoje você está entendendo. Você é batizado, você é filho de Deus, então você tem autoridade para tirar esse demônio da sua vida. Não precisa eu pôr a mão na sua cabeça, não. Entende? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Quem é você? Um filho de Adão, um escravo do diabo? Ou alguém que tem uma identidade em Cristo e é filho de Deus? Qual dos dois você é? Qual é, irmão? Aleluia. Está recebendo aí, irmão? João 1,12, o texto que eu falei para vocês. Mas a todos quantos creram nele e o receberam, ele deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Louvor pode subir. Ser filho de Deus é resultado de uma decisão que eu tomei por causa de Cristo. Todo mundo é filho de Deus, pastor? Não é. Porque ser filho de Deus implica em ter paternidade. E paternidade só tem quem tem aliança. Guarda isso, por favor. Guarda isso, por favor. Se você é batizado, se você é ceante, se você toma ceia, você tem uma aliança. Então você é filho de Deus. Não aceite o diabo te afrontar. Não aceite o diabo se levantar. Você tem um pai. Preste atenção. Para a gente terminar, vou terminar já. Pastor, e qual o benefício de ter uma paternidade? Qual o benefício de ser filho de Deus? Preste atenção. Terça-feira nós vamos falar sobre isso aqui na nossa live. Eu sei que surgiu algumas perguntas aí durante a ministração. Não tem problema. Anota elas, guarda elas aí. E terça-feira nós vamos fazer a nossa live para a gente tirar essas dúvidas e conversar um pouquinho sobre paternidade, tá bom? Pastor, por que é importante eu entender sobre paternidade? Guarda isso aqui que eu vou fechar aqui. Porque só quando você entender que Deus é seu pai, você vai ter direito à provisão, à proteção, a ensinamento e a destino. Ei, segura só um pouquinho. Preste atenção nisso aqui. Quando você entende que você é filho, você tem direito de provisão, proteção, ensino e destino. Por que você precisa entender essa mensagem? Por que você precisa entender sobre identidade? Porque enquanto você não entender isso, a provisão só vai vir um dia, quem sabe. A proteção vai vir um dia, talvez. Você vai aprender um dia, quem sabe. O futuro vai ser incerto, porque aonde não há paternidade, não há provisão, não há proteção, não há ensino e não há destino. Se você quer ter a provisão de Deus para todos os momentos da sua vida, se você quer ter a proteção de Deus para todas as circunstâncias, se você quer ser ensinado por Deus a viver uma vida digna nessa terra, e se você quer ter um destino de rei, uma vida de rei nessa terra, somente sendo filho, somente entendendo que você é filho dele. Mas terça-feira a gente continua falando sobre isso, tá? Eu termino perguntando para você: você é filho de Adão, escravo do diabo,
ou você é filho de Deus pela aliança que você tem em Cristo? Qual dos dois você é? Lembra o que eu disse? Só tem aliança quem passou pela entrega, entregou sua vida para Jesus e confirmou isso por meio do batismo, e aqueles que são ceantes. Então você que está me assistindo agora, que nunca entregou sua vida para Jesus, essa é a hora de você fazer uma aliança com Ele. Chega de ser escravo do diabo. Chega de ser escravo do diabo. Hoje nós vamos pôr um ponto final nisso. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, você que está me assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, se você quer entregar sua vida para Jesus, escreva aí agora: eu quero ter uma aliança. Eu quero ter uma aliança com Jesus. Escreve aí. Chega de ser escravo do diabo. Se você conhece alguém, eu disse para você no começo da live, se você conhecia alguém que precisava entregar a vida para Jesus, essa era a noite dele. Se você conhece alguém, chama lá, marca aí, agora é a hora. Se você quer abrir mão de Adão, se você quer abrir mão do domínio do diabo, é só entregando a vida para Jesus que isso acontece. Se você quer entregar sua vida para Jesus, comenta agora aí nos comentários, nós vamos orar por você. E você que está afastado, faz tempo que não ceia, faz tempo que não sabe o que é estar na igreja. Ei, hoje é o dia de você voltar. Hoje é o dia de você voltar. Você batizou e tomou ceia uma vez e nunca mais. Hoje é dia de você refazer a sua aliança. Se você precisa voltar, coloca aí nos comentários: eu quero voltar, eu preciso voltar. Tome essa atitude de fé hoje. O diabo não vai sair porque você é bom. O diabo só sai porque você é de Cristo.